Olá, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, finalmente a gente vai trocar de tema aí, a gente vai começar a falar sobre o sistema locomotor. Uma coisa importante, quando eu falo de sistema locomotor, eu estou falando de tudo que está ligado, então, à minha movimentação. Então, eu não vou falar exclusivamente de sistema esquelético, exclusivamente de sistema muscular. A gente vai falar dos dois e mais um aí juntos. Então, vamos lá começar isso daqui. O sistema locomotor ele vai possuir três sistemas fazendo parte dele. Então, eu tenho o sistema esquelético, então os ossos e as cartilagens. Eu vou ter o sistema articular, que são as articulações, né? Pelo nome já dá para saber. E o sistema muscular. Aqui, agora, eu vou me preocupar com o músculo estriado esquelético, que é o que tem a ver com a movimentação. Porque a gente tem outros dois tipos de músculo. O músculo estriado cardíaco, que é o coração, né? E o músculo liso, que ele vai ser responsável por recobrir os órgãos ocos, como o estômago, intestinos, e responsável pelos movimentos peristálticos, que são aqueles movimentos que levam o alimento entre os órgãos do seu sistema. Então, quando a gente fala de sistema digestório, que eu acho que já é a próxima aula, a gente vai falar sobre o músculo liso. E quando a gente falar de sistema cardiovascular, aí eu falo mais especificamente sobre o músculo estriado cardíaco. Então, a gente vai dar uma maior atenção hoje para o músculo estriado esquelético. Agora eu vou falar de função. Para que serve o sistema esquelético, então? Os ossos e as cartilagens vão dar sustentação para o organismo, vão proteger todas as estruturas vitais, tanto que os ossos alguns dos ossos mais resistentes, que são os ossos cranianos, eles estão protegendo o encéfalo. Mas também tem a caixa torácica protegendo o coração e os pulmões, por exemplo. Então, órgãos que não estão plenamente protegidos não é que eles não sejam vitais, mas é que a proteção desses daqui precisa ter uma atenção muito específica. O esqueleto ele também vai servir como base mecânica para o movimento, ou seja, ele que vai auxiliar com que o músculo consiga trabalhar, porque sem o esqueleto eu não tenho onde esse músculo se fixar. Eu também tenho armazenamento de sais nesse sistema esquelético, e eu vou ter a hematopoética, que é o suprimento contínuo de células sanguíneas novas. Então, as células do sangue, vão ser produzidas na estrutura que a gente conhece como medula sanguínea ou medula óssea. Aqui a gente tem que ter muito cuidado que eu não estou falando de medula espinal, eu não estou falando mais de sistema nervoso, ok? Eu estou falando aqui de uma medula que está principalmente, quando a gente fala de transplante, normalmente o transplante de medula é feito ou do fêmur, que é o maior osso da coxa, que é o único osso que a gente tem dentro da coxa, ou a gente também está falando alguns casos é retirado da região da bacia. Então, quando uma pessoa, por exemplo, normalmente um câncer, que é comum em crianças, a leucemia, são faltas de células sanguíneas específicas, principalmente células brancas. E aí, o transplante de medula pode auxiliar nesse quesito. Ok? E aí, as articulações. As articulações, elas vão ser divididas através de movimento. Então, dependendo do movimento que ela possui, da quantidade de movimento que ela é capaz de fazer, ela vai ter o seu nome específico. Mas para que serve uma articulação? A articulação vai ser a união útil entre os ossos. Então, se o osso ele não estivesse ligado ao outro, ele não teria tanta utilidade assim, porque se desencaixaria muito mais facilmente. Então, aqui eu vou ter essa ligação eu chamo de articulação. A gente tem a articulação fibrosa ou as sinartroses, que elas são totalmente imóveis. Um exemplo são as articulações que a gente possui na região do crânio. As articulações cartilagíneas ou as anfirartroses, que elas têm movimentos razoáveis, mas elas não são movimentos tão grandes. Um exemplo é a síntese púbica. E as articulações sinoviais, que são as de movimento amplo. Então, aqui o braço e o antebraço, que eu consigo ter uma movimentação grande, questão de pulso. Então, essas são as funções. Quando eu falo de sistema muscular,
Eu estou falando, então, de produção de movimentos corporais, estabilização das posições. Então, não adianta nada ter um esqueleto que ele consiga se estruturar, mesmo que ele consiga se manter em pé, se ele não possuir a questão do músculo, ele não vai ser dotado de movimento, porque ele se desfazeria a organização esquelética nesse caso. A estabilização também é feita por músculo, tanto que muitas mulheres, muitas pessoas fazem utilização de... Como que é o nome? Aquelas cintas para melhorar, para afinar a cintura, elas são extremamente perigosas para a questão de coluna, porque a utilização excessiva daquelas cintas diminui o tônus muscular, então diminui essa estabilização de posições corporais. Então pode gerar problemas na coluna por causa disso. A regulação de volumes dos órgãos, um exemplo disso é o diafragma, que vai controlar, então, a regulação de volume dos pulmões. Movimentação de substâncias dentro do corpo e produção de calor. Tanto que, durante a atividade física, a gente tem um trabalho muscular intenso, esse trabalho muscular gera calor e também gera queima calórica. Quando eu falo de célula, vamos lá, vamos falar da parte óssea toda de uma vez, depois a gente fala de toda a parte muscular. Primeira coisa que a gente vai falar é sobre célula. Basicamente, eu vou encontrar 3 tipos de célula dentro do osso. Eu vou ter o osteoblasto, o osteócito e o osteoclasto. O osteoblasto e o osteócito é a mesma célula. A diferença é que o osteoblasto ela é jovem e o osteócito ele já é uma célula adulta. É a que mais vai ter presente. Ela é incapaz de se dividir e ela tem maior rigidez. Tanto que ela que vai ajudar a nós termos essa estrutura mais rígida do osso. O osteoblasto ele é mais jovem e ele é capaz de se reproduzir ainda. Então, e o osteoclasto, que é o terceiro exemplo? O osteoclasto ele vai destruir áreas lesadas ou ele vai fazer a retirada de cálcio quando o corpo precisar desse cálcio e assim ele vai conseguir ou liberar o cálcio para o corpo ou ele cria um espaço tirando aquela célula rígida que foi lesada, que foi morta do osteócito, aquela região, ele abre um espaço para surgirem osteoblastos e esse osso ser recuperado. Então, aqui tem um esqueminha. Aqui, pô, professora, você acabou de falar que existem 3 células e tem uma quarta. A célula osteogênica, ela é um intermediário, ela é o início de um osteoblasto. Então, aqui a gente tem ela, aí evolui para um osteoblasto e um osteócito. Aqui, então, eu tenho a mesma célula em fases diferentes da vida. E aqui eu tenho um exemplo desenhadinho de osteoclasto. A divisão do esqueleto mais simples que tem é eu separá-lo em esqueleto axial, que é crânio, tronco e pescoço. Então, toda a região mais central do corpo é o que a gente chama de esqueleto axial. E o esqueleto apendicular, que são os membros superiores e os membros, inferiores. Então, braços, pernas, ok? O que acontece? Eu posso dividir os tipos de ossos em 2 divisões, como a gente pode ver aqui. Eu posso chamar de ossos alongados, pneumáticos, sesamoides e suturais, ou ossos longos, ossos curtos, ossos planos, ossos irregulares. Quando eu falo de ossos aqui, essa primeira divisão, alongados, são todos os ossos mais compridos. Então, fêmur, aí bate muito com a ideia que a gente tem aqui, ó. Que são os ossos do fêmur, da una, o rádio, a tíbia, a fíbula. A fíbula é o antigo perônio. Para quem assistiu Castelo Rá-Tim-Bum, os gêmeos, o tíbio e o perônio, eles eram nomes de ossos que ficavam após o fêmur. Só que aí o perônio saiu porque era nome próprio, e aí virou a tíbia e a fíbula. Os ossos pneumáticos, aqui são os ossos da face, são ossos que têm espaço ou eles são tão esponjosos que eles permitem a passagem de ar. Por isso que acontece rinite e sinusite. O que acontece? Como eu tenho esses ossos pneumáticos muito na região da face, então eu tenho onde acumular líquido, o excesso de líquido nesses ossos, eles causam aumento de pressão e essa pressão gera que a gente tenha sensação de rinite e sinusite. Como podemos ver, a minha rinite está meio ruim também. Ossos sesamoides são ossos pequenos,
são o que a gente está chamando aqui de ossos curtos, e os suturais são aqueles que eles causam suturas, eles se fundem com o passar do tempo. O melhor exemplo disso são os ossos que formam o nosso crânio. Se a gente vê um crânio mesmo, ele não é formado por um único osso, ele tem vários ossos, e a gente vê vários espaços de ligação entre esses ossos, são ossos suturais. Aqui os ossos, aqui muda muito, que a gente consegue ver, são os ossos planos, que são, no nosso caso, nós temos a escápula, que é esse osso aqui de trás das costas, que dependendo da pessoa, uma pessoa mais magrinha que eu, consegue até pegar, tem algumas pessoas que conseguem projetá-lo para trás. Meu professor de anatomia na faculdade falava, hoje você não me escápula, e batia nas costas do aluno para a gente lembrar. Isso daí não sei se ajuda, a piadinha é ruim, mas talvez ela seja útil aí para alguns de vocês. E os ossos regulares são todo osso que não tem um formato específico. Aqui no caso, eles vão considerar ossos irregulares, ossos como os da coluna vertebral. Aqui eu estou falando do osso, não estou falando nem não estou falando da coluna espinal, ok? Cuidado para não confundir. Então vamos lá, quando eu vejo um osso longo, qual é a sua anatomia? Ele vai possuir as epífises, que é a proximal e a distal. Então, as pontas dos ossos eu vou chamar de epífises, ok? A região aqui do meio, que normalmente vai ser a mais rígida possível, é o que eu vou chamar, então, de diáfase. E a parte que começou da diáfase a alargar, mas ainda não é epífise, mas também não é uma diáfase, a gente vai chamar de metáfise, ok? Acho que aqui é tranquilo. E aí a gente vai ter o tecido osso compacto e o tecido osso esponjoso. O que vai ser o tecido osso compacto? Vão ser quando as células estiverem mais próximas de si, fazendo com que ele seja extremamente resistente. Então, a diáfise, ok? E o tecido ósseo esponjoso, ele vai estar mais presente em ossos curtos, ossos chatos, ossos regulares, e também vai ser encontrado em certa parte nas epífises, que são as cabeças, ok? Vamos lá. Tipos de tecido ósseo. Foi isso que a gente acabou de falar. E vamos para a parte muscular. A parte muscular é legal aí para quem curte uma academia, mas vamos lá. O que é o músculo? É uma estrutura individualizada que cruza uma ou mais articulações e, pela sua contração, são capazes de permitir movimento. Então, eu tenho um tecido que ele vai possuir uma ou mais articulações. Normalmente, a gente vai conhecer muito por duas. Normalmente, vamos pensar aqui no bíceps. Quando eu contraio aqui, eu consigo ver que esse músculo aqui, ele contraído parece maior, causa essa sensação de elevação. Eu sei que ele vai ter uma ligação, uma articulação aqui e outra articulação em cima. Mas pode acontecer de algum músculo ter uma única articulação, ok? O movimento é efetuado por células especializadas chamadas de fibras musculares, cuja energia latente é ou pode ser controlada pelo sistema nervoso. Os músculos são capazes de transformar energia química em energia mecânica. Ou seja, a fibra muscular é a que vai ser responsável pela nossa movimentação. Então, eu preciso que essa fibra se altere para que a movimentação aconteça. Como que isso vai acontecer? Graças a duas substâncias, dois filamentos aqui, que são dois filamentos proteicos, a quitina e a miosina. Vamos falar de células. O miócito, ou a fibra muscular, que era o que a gente estava falando, vai possuir dois filamentos, a actina e a miosina, que vai ser responsável pela contração e distensão. Contração de extensão, ok? Quando o músculo é estimulado a contrair, então eu estou lá fazendo atividade física, ou eu por algum motivo, eu contraio o meu músculo, o filamento de actina ele vai deslizar sobre o filamento de miosina, fazendo com que, então, a célula fique menor. Entenderam? Então, eu tenho os dois filamentos. Aí vem o filamento de actina e ele desliza, como se fosse uma esteira rolante. Ela vai deslizar para cima, então, da miosina, para os filamentos de miosina. Isso vai fazer com que o músculo diminua, porque todas as células dele estão diminuindo. E aí, isso eu tenho a contração. E quando eu tenho a distensão, eu tenho, então, a actina se desfazendo, saindo de cima da miosina.
Então, vamos lá. Os tipos de músculo. Nós temos aqui os músculos esqueléticos, que a gente vê que as células elas são meio que padrões. O músculo cardíaco e o músculo liso. Então, quais são as características específicas para esses músculos? A atividade do músculo estriado esquelético é que ele vai ter uma contração forte, rápida, descontínua e voluntária. Ou seja, eu consigo contrair um músculo de forma voluntária. Agora, quando eu falo de músculo cardíaco, músculo liso, a contração ela é involuntária. Eu não consigo controlar meu batimento cardíaco. Eu não consigo controlar meu movimento peristáltico. Ok? Então, vamos lá. Divisão do músculo estriado-esquelético. Então, a gente tem várias formas de dividir isso. Então, vamos lá. Os músculos eles podem ser organizados de diversas formas. Uma das formas é a situação. Que são primeiro, nós vamos ter os músculos superficiais ou cutâneos. Então, se eu remover a pele, eu já tenho acesso a esses músculos. Ou eu vou falar de músculos profundos ou subaponeuróticos. Então, eles vão estar mais profundamente e eles, na maioria das vezes, são os que vão se inserir nos ossos. Eles vão ficar lá presos graças às articulações nos ossos. Ok? Outra divisão. A gente vai ter a forma, os músculos longos, curtos e largos. Então, os longos, eles vão estar principalmente nos membros. O bíceps é um exemplo de músculo longo. Os curtos, eles vão ter menos amplitude de funcionamento e eles vão estar em locais menores. Então, por exemplo, os músculos da mão. E os largos, eles vão ser laminares, eles vão normalmente estar em paredes de grandes cavidades, que é o exemplo aqui. Então, o exemplo de um músculo largo é o diafragma. Próxima forma de dividir. Aí aqui eu vou ter graças à função. Aqui, então eu tenho um músculo que ele é agonista. São os músculos principais que ativam o movimento específico do corpo. Eles se contraem ativamente para produzir o movimento desejado. Ou seja, são os músculos que eles vão fazer todos a mesma coisa para fazer o que eu quero. Eu quero pegar o meu celular aqui. Meu celular está aqui embaixo. Então, a minha mão, eu faço a movimentação para que eu pegue. É um músculo só trabalhando? Não. São vários músculos. Então, esses músculos, eles são agonistas na ação que eu estou falando. Agora, o antagonista é o que vai desfazer o que o agonista fez. Então vai depender muito da situação para o músculo, para a gente pensar nisso daqui. O músculo, por exemplo, eu estou lá fazendo musculação, eu estou exercitando meu bíceps. Então o bíceps está agonista nessa ação. O tríceps, que é o que está aqui embaixo, ele fica parado, totalmente parado? Não, ele também trabalha. É por isso que pessoal aí da academia, eu não posso treinar bíceps e tríceps no mesmo dia. Porque quando eu estou treinando bíceps, de certa forma eu já estou trabalhando tríceps. E quando eu estou trabalhando tríceps, eu também vou trabalhar o bíceps. Se eu fizer excesso de atividade física, eu rompo a fibra muscular ou eu causo lesão. Então, a ação está aqui sendo contrair para formar o bíceps, para trabalhar o bíceps. O antagonista, que vai desfazer essa contração, é o tríceps. Então, quem está desfazendo é o músculo antagonista. Nós também temos os músculos que são chamados de sinergistas. Lembra lá da mão, do exemplo? Eu tive os flexores dos dedos. Eu flexionei os dedos para pegar o celular. Então, quando eu estender os dedos, eu estou trabalhando os extensores, que desfizeram essa flexão. Participam, eles estabilizam os sinergistas, então eles vão estabilizar determinada ação. Nesse exemplo do pegar e soltar, a gente vai ter os estabilizadores do punho, por exemplo, para estabilizar essa ação. E nós também temos os fixadores. Eles vão trabalhar, aí eles vão estabilizar a origem do agonista, do modo que ele possa agir eficientemente, estabilizar a parte proximal do membro quando se move para a parte distal. Ok? Então, vamos lá. Aí a gente tem os nomes. Os nomes são maravilhosos. Aí a gente pode separar também, então, pelas ações. Quanto à nomenclatura? Ação. Extensor dos dedos. Então,
O músculo, ele recebe esse nome porque ele faz com que a gente estenda o dedo. Ação associada à forma. Então, é o pronador redondo e o pronador quadrado, que são os que permitem a gente fazer esse movimento aqui. A ação associada à localização. Flexor superficial dos dedos. Então, eu sei que ele flexiona, eu sei que ele está numa localização superficial e onde ele está. A forma, músculo deltoide, que é a letra grega delta aqui. A localização tibial anterior, então eu sei que ele está na frente. Ou número de origem, ou seja, bíceps femoral. Então, na coxa, eu tenho um bíceps, é um músculo que tem 2 origens. Ou um tríceps, tem 3 origens, ok? E aqui nós temos um maravilhoso ácido lático. O que é o ácido lático? É uma substância, um ácido monocarboxílico, que no organismo humano resulta na metabolização celular da glicose com fins energéticos. À medida que acontece o acúmulo de ácido lático, acontece a fadiga. Então, quanto mais atividade física eu fizer, mais glicose eu vou queimar, mais ácido lático eu produzo. Quanto mais ácido lático, maior o cansaço. Aí eu falei que eu ia falar sobre a questão muscular. O que acontece? A fibra muscular, originalmente, ela tem um determinado tamanho. Quando eu faço uma atividade física de musculação, por exemplo, eu quero que o músculo cresça. O que eu estou fazendo? Então, eu estou forçando com que aquele músculo perceba que ele não tem capacidade para aquele esforço. Então, a tendência é que essas fibras musculares lá, que é de actina e miosina, elas se rompam um pouco, e aí acontece depósito de proteína e esse músculo vai crescendo. Então, toda vez que eu faço uma atividade física que gera esse esforço, o corpo começa a compreender que eu preciso fazer um esforço maior. É só vocês pensarem que quando a gente começa a fazer uma atividade física, que a gente não está acostumado, a gente se sente muito cansado e com o tempo o corpo vai acostumando. Então, quando o exercício, normalmente para quem faz academia sabe que quando você acostuma com a atividade física, chega a hora de trocar o treino ou tudo mais. Porque você precisa voltar a ter essas lesões musculares para que o músculo continue aumentando. Ok, gente? Então era isso. A aula sobre esse sistema locomotor é isso daqui. Espero que vocês estejam bem, espero que estejam se cuidando e até mais.